Você deve estar achando esse vídeo um absurdo, né? Ou talvez não. Bom, gente, considerando que eu preciso estudar sobre corrupção, tanto de forma acadêmica quanto de forma profissional, eu decidi que vou fazer aqui no canal alguns vídeos sobre esses estudos, e o primeiro, pra mim, é o mais engraçado. Porém, muito necessário. Prova disso é que o Google aponta que essa é uma das principais buscas de brasileiros sobre corrupção. Então, inspirado na leitura que eu estava fazendo desse livro aqui e de um outro que está lá embaixo, mas depois eu boto na descrição para vocês o nome, chama Anti-Corruption in History, eu vou fazer esse vídeo para vocês explicando se a corrupção surgiu no Brasil ou não. Meu Deus. Antes que eu me esqueça, porque já tem 3 vídeos que eu faço que eu não falo isso, mas eu percebi que eu preciso fazer isso. Então, por favor, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e compartilhem com seus amigos. Bom, mas antes de começar, a gente precisa combinar uma coisa. O termo corrupção tem uma abrangência muito grande, então ele pode ser entendido tanto como um fenômeno social e político, quanto como um conceito jurídico. No campo jurídico, corrupção tem uma definição bem específica, que pode deixar de enquadrar atitudes que, sob a ótica sociológica e política, também seria considerado corrupção. Tanto é que existem condutas que são consideradas corrupção em outros países que no Brasil, sob a ótica jurídica, não é. Então, nesse vídeo, a gente vai falar sobre corrupção como um fenômeno social e político apenas. Quem já buscou entender o que significa o termo corrupção já deve ter se deparado com um conceito que diz que significa algo em decomposição, deterioração física de alguma coisa, putrefação. Por muitos anos, ainda que sob a ótica política, corrupção foi entendida dessa forma mesmo. Não eram as pessoas que praticavam corrupção, mas determinadas atitudes ilícitas que causavam a corrupção da República, por exemplo. A corrupção não era, portanto, uma ação, mas o efeito de alguma coisa. Só a partir do iluminismo é que a corrupção passou a ser entendida como uma prática. Atualmente, um conceito de corrupção que tem uma boa receptividade é o da Transparência Internacional, que é uma ONG que atua no combate à corrupção ao redor do mundo. A Transparência Internacional diz que corrupção é quando alguém abusa de um poder que lhe foi confiado para conseguir ganhos privados. Observe que o nosso conceito atual de corrupção é diferente do conceito de corrupção de antigamente. Então a gente precisa ter cuidado ao analisar a corrupção de antigamente sob os olhares que a gente tem hoje. Vamos analisar alguns fatos que aconteceram em tempos remotos que, sob a nossa ótica atual, poderiam ser considerados casos de corrupção. Então, tomados os devidos cuidados para não fazer afirmações anacrônicas, eu quero dizer para você que já espalhou essa ideia por aí que não, perto da corrupção o Brasil não é nem um recém-nascido, coitado. A corrupção, ela é tão antiga quanto a humanidade e é difícil a gente ter um registro de quando ela surgiu pela primeira vez. Mas para ilustrar, eu vou mostrar para vocês alguns fatos de casos de corrupção que aconteceram em tempos muito remotos. Atenas, Grécia. Em 323 a.C., Harpalos, que era um ex-tesoureiro de Alexandre o Grande, chegou em Atenas. No ano anterior, ele tinha desertado da corte de Alexandre e fugiu com uma grande quantidade de prata e com um exércitozinho de um tamanho considerável. Só que para entrar em Atenas, meu filho, não é fácil assim não, ainda mais para um macedônio. Primeiro, a entrada dele foi recusada, só que depois de muito ele argumentar, ele foi aceito para ficar ali provisoriamente. Demóstenes, que era um grego totalmente anti-macedônio, geralmente aconselhava o pessoal de Atenas ali sobre a forma de tratar esses caras que chegavam da Macedônia. Mas para o caso de Harpalos, ele foi assim, suave, brando até. Na assembleia que se formou para discutir o caso de Harpalos, ele deu a seguinte ideia: prende o cara, tira 700 talentos da fortuna dele, até que o pessoal decida o que realmente vai ser feito. Observe que 700 talentos era mais da metade da receita anual de Atenas. Enfim, Demóstenes teve que viajar. E aí, quando ele voltou, ele descobriu que Harpalos tinha fugido e que o dinheiro que estava retido tinha sumido. E aí o pessoal logo começou a desconfiar que rolou um subornozinho para deixar ele fugir. Agora olha o plot twist na história. Depois de uma investigação que eles chamavam de apófases, Demóstenes foi acusado junto com outros 7 caras de ter sido subornado por Harpalos. No final, ele foi condenado junto com outros 3. 3 foram absolvidos e a sentença dos outros 2 ainda é desconhecida. E na Roma Antiga tinha corrupção? Ave Maria! E aqui a gente está falando de meados de 500 a.C. Inclusive, muitos pensadores romanos afirmam que a República Romana caiu por causa de corrupção. Na época, eles consideravam corrupção um suborno, um peculato e até mesmo a má administração das províncias romanas. Interessante é que já aí nesse tempo eles começaram a implementar medidas anticorrupção para mitigar esse fenômeno que eles já consideravam um problema. Por exemplo, havia um órgão fiscalizador da moralidade pública chamado Cura Morum. Eles implementaram medidas punitivas para
as práticas desses atos de corrupção. E também promoveram diversas reformas nas entidades públicas da época, como o Senado e as Assembleias, para garantir o bom funcionamento desses órgãos e desestimular a corrupção. Vindo um pouco mais para perto de nós, as ordenações afoncinas, que são leis portuguesas do século XV, já mostravam a preocupação da coroa com a corrupção naquela época. Por exemplo, se um juiz recebesse suborno, ele poderia ser condenado a perder todos os seus bens para a coroa, além de ser deportado para o Brasil sem direito a retorno. Ou, se a quantia fosse muito alta, ele era condenado à pena de morte. Isso mesmo, vir para o Brasil só não era pior do que morrer. Bom, gente, vocês já puderam ver que a corrupção, ela não é um patrimônio nosso, de nós brasileiros. Eu concordo que nós somos realmente criativos, mas não nesse nível. A corrupção tá aí desde os primórdios da humanidade. Inclusive, a corrupção é um fenômeno tão complexo que cientistas sociais têm concordado de que ela pode nunca desaparecer, mas ser controlada e desestimulada, é claro. Bom, os benefícios de uma sociedade sem corrupção são incontáveis. Em breve a gente vai falar sobre isso. Mas, se alguém vier aí com um papinho de que vai acabar com a corrupção, desconfie. Espero que vocês tenham gostado. Mandem nos comentários sugestões de vídeos e até a próxima.